Oi, pessoal, bom dia. A gente está gravando esse vídeo aqui para explicar para vocês um pouquinho mais sobre o processo de buscas de informação. Ao longo da disciplina, vocês puderam perceber como formular um problema de pesquisa, a partir de raciocínios indutivos e dedutivos. E aí eu dei um desafio para vocês preencherem uma tabela para responder aquele problema de pesquisa, a partir da literatura. E aí eu deixei vocês bastante à vontade para procurar a literatura e como responder, Eu sei que muitos de vocês já sabem como buscar na literatura, mas eu penso que não custa nada que a gente melhore um pouquinho esse processo e compreenda como fazer uma busca mais eficiente, ok? Então, esse é o tópico do nosso vídeo. Bom, de uma forma geral, é extremamente importante a gente pensar em fazer uma busca mais eficiente, mais eficaz sobre aquilo que eu estou pesquisando, E sempre surgem várias questões nesse sentido, Por onde começar a fazer uma busca, Qual tipo de literatura que é relevante para o meu trabalho? Que tipo de sequência deve ser utilizada para descobrir a literatura relevante? Quais estudos eu começo a trabalhar primeiro? Qual site, quais bases, qual tipo de literatura que eu uso, que eu posso consultar, que ela é considerada relevante, que meu orientador, meu professor não vai me dar uma bronca, por estar utilizando. Quais os serviços que a própria biblioteca, pode oferecer para realizar minha busca, ou até mesmo plataformas, que estão associadas ao governo federal e que permitem o acesso a bases de dados. Então, essas são dúvidas frequentes que a gente vai tentar passar rapidamente sobre vários desses pontos, tá? Talvez a primeira questão que a gente precise comentar, é que o sucesso na elaboração dos trabalhos acadêmicos, sejam eles desde as iniciações científicas, TCCs, até mesmo as teses de doutorado, os artigos, ela está relacionada basicamente à quantidade das informações, porque a gente percebeu que um determinado fenômeno, quando ele se repete na literatura, nos estudos, ele acaba ganhando uma certa robustez, naquele tipo de informação, mas principalmente também pela qualidade dos estudos, das informações. Não adianta eu entupir o meu TCC de informações que são pouco relevantes ou que têm uma qualidade muito, muito ínfima, muito pequena. Então, a gente tem que buscar um certo equilíbrio, Não tem um número mágico para isso, mas a gente precisa um certo equilíbrio entre a quantidade e a qualidade das informações, sempre, obviamente, priorizando uma maior qualidade. E talvez o primeiro momento, o primeiro espaço que eu busco informação é chamada literatura cinzenta, São os livros, são as enciclopédias, são os estudos, os compilados, que são chamadas de fontes secundárias. E elas são justamente fontes secundárias porque elas demoram um certo tempo para assumir o que há de mais novo na literatura. Então, um artigo científico, por exemplo, ele é publicado na semana seguinte, no mês seguinte. Ele tem alguns artigos que têm, inclusive, um processo muito rápido de publicação, quando é um tema muito quente, muito necessário. Por exemplo, agora nessa pandemia da Covid, alguns trabalhos eles tinham um fast track de revisão, então eles tinham uma velocidade muito grande de revisão desses artigos pelos pares e publicação muito rápida também para contribuir para a literatura. Enquanto que o livro, ele leva pelo menos 2 ou mais, até mesmo 5 anos para absorver a literatura relevante. Então, a informação que está no livro, ela sempre está temporalmente defasada, não quer dizer que a informação não seja válida ou verdadeira. Mas ela é a primeira fonte de consulta, quando a gente quer olhar para um tema da literatura. As fontes primárias, obviamente, que são os estudos científicos, que eles estão em artigos, em dissertações, em teses, e que são estudos, obviamente, originais, que o pesquisador foi lá, colocou a mão na massa, desenvolveu a pesquisa, fez toda a experimentação e conseguiu encontrar resultados relevantes. Então, esses estudos, eles são preferencialmente, as fontes primárias que a gente deve focar no nosso trabalho, de conclusão de curso, nas dissertações, e construir a literatura. A gente deixa um percentual menor para livros. Obviamente que isso está muito ligado ao objeto de estudo, estudos realizados na área da educação, estudos realizados em áreas que dependem mais da produção de livros, elas se apoiam mais numa
quantidade de livros maior quando se fala de referência bibliográfica. Estudos da área da saúde, em geral, eles se apoiam mais no que há de mais rapidamente introduzido na ciência, que é a partir de artigos. A gente tem basicamente, né, fonte primária e fonte secundária, ok? Isso é bem importante para a gente saber o tipo de informação. A primeira questão, então, como eu disse a vocês, depois que eu já encontrei literatura, é eu desenvolver, né, formular o meu problema de pesquisa, meu problema de estudo, e delimitar o campo onde eu vou estudar. Então, por exemplo, como o problema de pesquisa da Ana Luísa, a gente tem um problema de estudo que se delimita a estudar a relação entre atividade física e humor em universitários. Então, o que ela vai buscar na literatura, obviamente, que não se concentra em crianças, adolescentes, em idosos, porque isso foge da delimitação do problema dela. Ela vai buscar uma literatura que, né, esteja circundando essas duas grandes dimensões, né, entre a atividade física, né, e o nível de humor de universitários. Então, como é que a gente avança sobre esse tema, né, obter a literatura relevante sobre ele, conversar com professores, profissionais, pessoas que têm mais experiência naquele campo, para saber como é que as coisas podem se comportar de uma forma empírica. Mas o que é necessário, sem dúvida, é consultar a literatura. E consultar as fontes secundárias, como eu já comentei com vocês, né? Os livros. Algo muito bom para a gente começar a trabalhar sobre um tema é ler um artigo de revisão da literatura, que também acaba sendo uma fonte secundária, mas ela é um compilado de originais. Então, ela tem mais força, né? Então, se eu estou pensando em estudar um determinado tema, né, por exemplo, atividade física e obesidade, é importante que eu me debruce sobre o que tem em livros e o que tem em revisão de literatura, artigos de revisão. Esses artigos de revisão, eles vão dizer o que pode ser estudado sobre esse tema, eles vão me dar pistas importantes sobre como avançar na literatura. Então, o que a gente tem, né, principalmente nesses artigos de revisão, é que um autor muito experiente empregou bastante tempo, esforços, né, para desenvolver um estudo relevante. Esse autor provavelmente fez um recorte relevante da literatura, porque ele é um especialista, então ele faz uma análise crítica, ele faz um compilado daquilo que se sabe e daquilo que não se sabe na área. Então, é muito interessante ler esses trabalhos, porque a gente chega até onde ele leu, né, até onde ele construiu. E, com muita frequência, esse autor sugere o que há de necessidade na área. Então, por exemplo, foram feitos estudos sobre atividade física em universitários, sobre desempenho acadêmico de universitários, mas não se sabe muito qual a relação disso com humor, né, com níveis de humor. Então, talvez seja importante fazer um tipo de estudo nesse sentido, justamente por isso, por aquilo, ele dá justificativas. Então, esses estudos, eles trazem pistas importantes sobre o que é relevante de fazer. E aí, quando a gente fala em procurar estudos da literatura, a gente começa a se aproximar do que a gente chama de palavras-chave. Vocês já devem ter visto nos artigos, né, nos trabalhos de conclusão de curso, sempre existem as palavras-chave, ou os descritores. A área da saúde se organiza bem em relação a isso. Ela tem, no Brasil, os DECs, os descritores da saúde. Se vocês colocarem lá no Google, DECs, vocês vão encontrar descritores da saúde. Por quê? Porque muitas vezes eu quero usar um termo e ele não existe na literatura. Por exemplo, Ether Games não existe na literatura, embora a gente saiba que Ether Games são jogos, né, via computador, né, via videogame, que são atividades ativas, né, e que, enfim, é um tópico de estudo recente da literatura, mas eles não estão cadastrados ainda, nem no DEX e nem no MeSH, que é o Medical Subheadings, que são os termos descritores em inglês da área médica, que também são bastante utilizados de uma forma geral na área da saúde. Mas, de uma maneira geral, o que é importante a gente saber que, para eu encontrar literatura relevante, eu preciso saber quais são os descritores relevantes sobre aquele tema. E aí é importante eu usar também os operadores booleanos. O que são os operadores booleanos? São, né, termos que a gente usa para unir, né, duas grandes dimensões, né, ou usar como substitutos.
Então, por exemplo, se eu quero estudar o termo da obesidade, eu vou lá numa base de dados e escrevo obesidade. Eu encontro lá 2.832 itens. Eu quero estudar obesidade em crianças, né? Só me interessa estudar obesidade em crianças. Se eu colocar só o termo de crianças, eu encontro 200 itens, 200 artigos. E se eu quiser estudar essas duas variáveis de obesidade e em atividade física, né, que isoladamente também tem 123 itens, se eu quiser estudar exatamente essa conjuntura de obesidade e atividade física, né, eu tenho que colocar um operador booleano para ligar essas duas dimensões. Esse operador booleano, chamado de ou em inglês, AND. Quando eu junto obesidade e ou AND, eu consigo, com atividade física, eu consigo fazer uma busca mais precisa. Se eu fizer isso, nesse exemplo que eu estou dando, a gente consegue encontrar aí por volta de 44 itens. Então, veja como a busca se torna mais específica. Agora, eu não preciso mais ler 3.000 itens, eu só preciso ler 44 itens, né? Especialmente se eu encontrar, por exemplo, se eu colocar algum tipo de filtro que eu só quero estudar isso em crianças, aí eu encontro, talvez, até mesmo uma quantidade menor de itens. O operador booleano ou é quando eu, por exemplo, pode ser atividade física ou esporte. E em inglês ele é considerado OR. Então, a gente vai precisar desses operadores booleanos para fazer a pesquisa nas nossas bases de dados daqui a pouquinho. Então, o E, ele é usado para restringir, quando eu quero uma quantidade menor. E nesse outro exemplo, né, ou eu posso pesquisar exercício físico ou, né, atividade física. E aí eu tenho uma ampliação do número de itens encontrados. Então, um operador booleano é usado para restringir e outro operador booleano é usado para ampliar. Depois que a gente tem tudo isso, né, a gente vai dar uma olhada, né, nas fontes preliminares, né, depois de saber como usar os operadores booleanos e os descritores, a gente vai buscar na literatura isso, né. E aí a gente tem uma série de bases de dados, né, que a gente chama. E esses dados, quando a gente fala bases de dados, a gente fala, os dados são referentes aos estudos, que são muitas vezes resumos ou textos completos. Algumas bases de dados lidam basicamente com resumos, e outras usam textos completos. E uma segunda parte, né, que eu vou deixar uma aula para vocês, eu não vou falar sobre isso aqui, mas é usar um gerenciador de referências bibliográficas. Eu uso há um bom tempo o EndNote, né, ele é um software pago, mas ele, né, há um bom tempo eu uso, então ele faz muito sentido para mim. E tem um software gratuito que algumas pessoas no IF já têm utilizado, que é o Zotero. Então, eu vou deixar o link dos dois e uma apostilinha dos dois, para que vocês possam usar, né, quem tem interesse. Mas ele é interessante porque ele ajuda a gente a usar a literatura, a buscar, inclusive, mas organizar a literatura e utilizar ela nos textos, nos projetos, ok? Voltando para as bases, a gente tem várias bases, né? Essas aqui são algumas bases. A gente tem uma base da saúde, a Medline, a gente tem uma base da educação, a ERIC, uma base da psicologia, olha lá, Ana, PsyInfo, uma base da sociologia, né, para estudos dessa natureza. São bases, basicamente, que falam sobre abstract, falam sobre resumos. O Medline, na verdade, ele já redireciona para texto completo, tá? A Erika eu não me recordo, mas a maioria das bases, elas são bases de resumos, tá? Bases de dissertações, né? Para a gente encontrar estudos mais completos, né? A Sport Discos é uma base especificamente da atividade física, né? Do esporte, veja que legal. E a Web of Science é uma base de informações também, que reúne uma grande quantidade de informação. Então, a gente vai dar uma olhadinha em algumas bases de uma forma mais prática, tá bom? Então, a Cielo também é uma base que é muito utilizada, que está lá no Moodle, para vocês conhecerem um pouquinho mais, tá? A Lilacs também é uma área, só que a Lilacs ela é bem direcionada para a área da saúde, a Cielo ela contempla também outras áreas do saber.
E, obviamente, que quando a gente fala de qualidade da informação, a gente tem uma organização interna, né, do Brasil, da qualis dos artigos científicos, tá? Eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre isso, porque não é o principal tópico da nossa aula, mas a gente tem uma organização, né, que ela também está mudando, mas hoje em dia ela é basicamente, os artigos são organizados em A1, A2, ou seja, artigos que têm impacto internacional, que são publicados em revistas internacionais, B1, B2, B3 e B4, que são artigos que normalmente têm uma circulação nacional, e artigos de classificação de quali C, que é a menor qualidade da informação. Então, existem várias variáveis que influenciam na qualidade dos artigos, mas é só para vocês entenderem, né, qual a qualidade daquela informação que eu estou consumindo. Então, para que vocês possam visualizar isso, vocês podem ir lá na plataforma Sucupira, né, se vocês digitarem no Google, vocês encontram. Aqui no tópico, né, de evento de classificação, vocês vão selecionar um certo quadriênio, né, pode pegar o mais recente, acho que é 2013 a 2016. Na área de avaliação, vocês vão colocar educação física, e aqui vocês vão colocar o título do periódico ou o SSN, que é o código dele. E aí vai aparecer a qualidade desse artigo, né, se é um artigo A1, né, se é uma revista A2, se é uma revista B1, B2, B3, enfim. A partir disso, a gente sabe qual é o impacto que aquela informação pode ter. Ok? E a gente também tem outra forma de visualizar isso, que é a partir do fator de impacto. Tá? O fator de impacto, eles usam uma outra métrica, que é o número de artigos que aquela revista recebeu de citação daquela revista a partir sobre o número de artigos que ela publica. Então, isso vai dar uma métrica e dizer se ela é mais citada em relação à quantidade de artigos que ela publica por ano. Então, é uma razão, na verdade, número de artigos citados da revista por número de artigos publicados. Ok? Então é isso. A gente precisa agora colocar a mão na massa, tá? A gente vai abrir um Moodle que eu quero mostrar para vocês como fazer isso. E a partir disso, a gente tem a possibilidade de desenvolver fichamentos e revisão de literatura, como vocês já estão fazendo naquele quadro síntese que vocês desenvolveram na última atividade. Ok, pessoal? Aqui tem algumas dicas de como fazer uma boa redação. A gente vai constantemente ver isso ao longo da disciplina, tá? Mas o quadro síntese, ele já ajuda a gente a resgatar as informações mais relevantes do artigo. Então,